O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. E ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? E eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita e o outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizado com o batismo com que vou ser batizado? E eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu vou beber, sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja o vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estejamos assentados por um momento. Queridos irmãos e irmãs, estamos dentro do mês missionário, mês de Nossa Senhora, cuja festividade celebramos ainda há pouco, Nossa Senhora Aparecida. E o mês missionário nós lembramos, evidentemente, que Jesus Cristo é o grande missionário do Pai. E por isso nós somos seguidores deste Jesus, o missionário, também sendo nós, cada um de nós, missionários, profetas da vida e da esperança. E a atitude missionária, como bem nos aponta a liturgia de hoje, requer uma atitude de doação, uma atitude de entrega até a morte, assim como fez Jesus. Então, deste modo, nós vamos perceber nas leituras que nos foram proclamadas. A primeira leitura do livro do profeta Isaías, que é o quarto cântico do servo sofredor, nos mostra que este servo sofre. Ele ofereceu a sua vida em expiação, como purificação dos pecados de toda a humanidade. E exatamente porque ele ofereceu a vida, então ele terá uma descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor por esta vida de sofrimento. Então veja que o sofrimento nos leva à glória da ressurreição. Porque Cristo sofreu, mas Ele ressuscitou. Por isso o sofrimento, quando aceito na perspectiva da fé, na confiança, na esperança,
ele é um caminho de purificação, é um caminho que nos leva, portanto, à vida plena, à ressurreição. Então, por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Então, isso se chama ressurreição. Este meu servo, nos diz o texto hoje de Isaías, ele é justo e fará justos inúmeros homens, carregando sobre si as suas culpas. Pois é isso que Jesus fez, carregou sobre as suas costas as nossas culpas. Ele não tinha culpa nenhuma, mas ele se fez culpado, porque ele assumiu a nossa história, assumiu a nossa fragilidade, e por isso ele morre na cruz para nos libertar, para nos salvar. Então, sobre as suas chagas nós fomos curados, fomos libertados. E depois nós vamos ver também na segunda leitura, que nos fala que nós temos um sumo sacerdote. Então, Jesus é o sacerdote por excelência do Pai. Ele é o nosso intercessor, porque ele faz essa mediação entre nós e Deus. Temos um sumo sacerdote iminente que entrou no céu, após sofrer paixão, ele volta gloriosamente e assenta-se à direita do Pai. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Firmeza na fé, coragem, perseverança, porque nós temos um sumo sacerdote que ele é capaz de se compadecer das nossas fraquezas. Então essa confiança precisa estar muito viva em nós, diante das dificuldades, diante dos desafios da vida. Nunca podemos perder a esperança, porque Jesus, ele é capaz de se compadecer, ou por outras palavras, ele tem compaixão da nossa fraqueza, porque ele mesmo fez a experiência, não é, da humanidade, da fragilidade da humanidade. Ele se fez um como nós em tudo, menos no pecado. Então, por isso, ele nos compreende também nos momentos das nossas fraquezas, nos momentos das nossas limitações. Ele nos compreende perfeitamente, e por isso mesmo ele se compadece. Eu tenho compaixão. Então, um convite para nós: aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos a misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Então, o trono da graça, poderíamos dizer que está aqui, é o sacrário, é Jesus presente, que se compadece de cada um de nós. Ele se faz alimento para nós. Então é muito bom que nós possamos guardar algum momento, não é, de silêncio, de interiorização, na presença de Jesus sacramentado. É claro que nem sempre nós temos esta possibilidade, mas você vai daqui a pouco receber a Eucaristia, e por isso o sacrário está aqui. Mas não esqueça que o seu coração é o sacrário vivo da Eucaristia, porque você vai receber Jesus. Então, durante a sua vida, procure adorar este Jesus presente na sua vida, porque é dele que emana todas as graças e bênçãos de que necessitamos para continuarmos a nossa missão.
E depois não podemos esquecer de Maria, que é o sacrário vivo da Eucaristia, porque ela gerou no seu seio puríssimo este Jesus que se faz pão, que se faz alimento. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Ele está no meio de nós. Então tenhamos esta confiança, aproximemo-nos com confiança do trono da graça. E depois o Evangelho também mostra para nós que Jesus está a caminho de Jerusalém. E o que vai acontecer no final desse caminho? É evidentemente a morte de Jesus, porque lá ele será confrontado com as autoridades romanas, judaicas, e portanto eles irão crucificá-lo. Ele mesmo tinha consciência disso e por diversas vezes ele mesmo disse: o Filho do Homem deve sofrer muito, ele vai ser entregue pelas mãos dos pecadores e eles o matarão, crucificarão, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Os discípulos ainda não têm essa compreensão. Por isso o Evangelho de Marcos quer ser uma catequese, porque ele procura mostrar para nós, não é, a necessidade e a importância desse gesto de Jesus de doação da vida até o fim. Pedro não compreende, até pelo contrário, ele repreende Jesus, não é, num dado momento, que jamais isso possa acontecer, porque Pedro ainda está com uma ideia de um discípulo glorioso, de um Jesus triunfalista, portanto, e Jesus não é nada disso. Jesus não buscou a glória, não buscou o poder. Por isso, hoje vemos que na companhia de Jesus, nesta caminhada, os discípulos estavam também com eles, e 2 deles estavam com Jesus, não é? O grupo dos 12, portanto. E veja bem, o que João e Tiago, filhos de Zebedeu, pediram a Jesus: Mestre, queremos que faça por nós o que vamos pedir. Olha aí que ousadia. Claro que nós devemos pedir a Deus muitas coisas de que nós necessitamos, mas jamais pedir o poder, jamais pedir a glória, jamais pedir a honra, para nos vangloriarmos, para termos a intenção de ser o mais importante diante de todos. E Jesus perguntou: mas o que é que vocês querem que eu faça? Olha aí o pedido: deixa-nos sentar um à tua direita e o outro à tua esquerda. Sentar-se um à direita e outro à esquerda, quando estiverem na tua glória. Então, o que é isso? É a busca do poder, é a busca de privilégio. Sentar-se à direita de Jesus na glória pressupõe assumir a cruz, pressupõe ter a mesma disposição de Jesus, de dar a vida, de doar a vida até o fim. Aí então sim estaremos em condições de estar junto de Jesus. Não importa se à direita ou se à esquerda, não importa, mas precisamos passar por esse caminho de cruz, porque da cruz a luz, a ressurreição, a vida. Então Jesus diz que não depende de mim conceder um lugar à minha direita ou à minha esquerda, mas é para aqueles a quem foi reservado exatamente para aquele que é discípulo, para aquele que faz o caminho do seguimento de Jesus.
Quem não renunciar-se a si mesmo, não tomar a cruz de cada dia, não pode ser o meu discípulo. E aí Jesus vai concluir o Evangelho. Marcos, na conclusão do seu Evangelho, ele vai deixar para nós uma grande catequese. Então, essa atitude dos dois discípulos, Tiago e João, provocou o quê? Provocou nos outros 10 também uma indignação. Porque também eles, talvez, queriam ocupar um lugar de honra. Vocês vão sentar uma à direita e à esquerda, e nós? Onde é que vamos ficar? Qual é o nosso privilégio? Onde é que está a nossa parte? Então, isso provocou um deságio, um descontentamento, uma indignação dos outros discípulos. E aí vem a grande catequese de Marcos, nesse Evangelho. Jesus chamou os 12 e disse: vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. É um pouco aquilo que nós estamos vivendo hoje. Os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Isso não pode acontecer na igreja, isso não pode acontecer na comunidade. Não. Na comunidade deve acontecer a disposição para amar e para servir a Jesus, amando, servindo os nossos irmãos. Por isso, entre nós não pode ser assim. Não podemos ambicionar cargos, poderes, privilégios. Não. Quem quiser ser grande, seja o vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Escravo nós podemos traduzir, no sentido de dizer aquele que se coloca a serviço de todos. Quem quiser ser grande, o primeiro, seja o servidor de todos. E por que Jesus disse isso? Exatamente porque ele fez isso durante toda a sua vida. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate a muitos. O que nós celebramos na Quinta-feira Santa? Celebramos a instituição da Sagrada Eucaristia, não é? Um memorial perene da presença de Jesus entre nós como alimento, sustento, fortaleza para a nossa vida. Mas também celebramos a instituição do sacerdócio católico, e Jesus, portanto, ele se faz um servidor. Ele lava os pés uns dos outros numa atitude de serviço, lavar os pés. E naquele momento ele disse para os seus discípulos: assim como eu fiz, vocês deveis fazer também. É o grande mandamento do amor. Porque entre os judeus era costume, não é, que os súditos lavassem os pés dos seus chefes. E Jesus fez exatamente o contrário. Ele depõe o manto e lava os pés dos seus discípulos. A razão pela qual Pedro até recusou, não queria. E Jesus: olha, se eu não te lavar, você não terá parte comigo. Então é o grande mandamento do amor, que se expressa na capacidade de servir, de dar a vida. Então nós temos que também lavar os pés uns dos outros, né? Isso significa humildade, significa despojamento das nossas prepotências, das nossas ambições,
para servir, lavar os pés uns dos outros. É esquecer-se de nós mesmos para estarmos sempre a serviço dos nossos irmãos, numa atitude de comunhão, numa atitude de serviço constante. Então peçamos a Deus que nos fortaleça sempre mais, que nós possamos fazer da nossa vida um constante ofertório, como foi a vida de Jesus, não é? Um ofertório. Ele ofereceu a vida, por tudo que ele podia ter feito, ele fez. E a nossa vida precisa ser esse ofertório também. Doarmos a nossa vida, colocarmos a nossa vida a serviço do reino de Deus, sobretudo nessa atitude, nesse trabalho, não é, missionário, e como projeto, né, de toda a igreja, as comunidades eclesiais missionárias. Então é nós investirmos fortemente nisso, para formar comunhão, para formar realmente a verdadeira igreja missionária de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande missionário do Pai. Então que nós nos deixemos inspirar pelas suas palavras, colocando a nossa vida sempre a serviço da construção do reino de Deus. Louva